Para falarmos de suicídio, antes de falarmos da parte espiritual, ou seja, da questão após o desencarne, vamos falar dos porquês do suicídio. Primeiramente, vamos começar com Jesus, nosso guia e modelo, como diz o Espiritismo e como tem que ser. Jesus diz para amarmos ao próximo como a si mesmo. Ou seja, Jesus diz que devemos nos amar. Então começa que o suicídio significa que a pessoa não se ama por vários porquês. É muito difícil detalhar o porquê de uma pessoa chegar à conclusão de querer tirar a própria vida. Mas entendemos, nós que estudamos a espiritualidade, que essa pessoa não chega a essa conclusão sozinha, mas que ela é impulsionada por espíritos que se encontram em sintonia com ela no momento. A questão da não aceitação das coisas que Deus permite que aconteça conosco, das coisas que Deus permite que tenhamos, essa não aceitação leva à depressão e a outros sentimentos que nos rebaixam. Porque o ser, não entendendo que a vida continua, não entendendo a questão espiritual, se prende somente ao que tem e ao que pode ver materialmente. Quando isso não lhe agrada, esse ser que não enxerga além da matéria, nesse momento, se ver perdido, tenta a todo custo conquistar aquilo que é material, mas quando não pode, se reprime, fica coado sentimentalmente, emocionalmente. Quando as coisas não funcionam da forma como ele quer, e muitas vezes tenta controlar, e isso todos nós temos um pouco, de tentar controlar o mundo. Quando essas coisas não funcionam dessa forma, esse ser fica oprimido. E aí chega a depressão, a ansiedade, vários outros sentimentos que, se ampliando, entram em contato com seres de outra esfera, com o mesmo sentimento ou com intenções negativas, que começam a ampliar a vontade que a pessoa tem de acabar com a própria vida. Veja, eu disse ampliar, porque a culpa nunca é dos obsessores somente, nunca é do demônio, como dizem. Eles só aproveitam a porta que abrimos no nosso coração. Então, falamos de algumas questões psicológicas que fazem com que as pessoas se deprimam e optem pelo sofrimento, pelo suicídio, desculpe. Falamos também que os obsessores, neste momento, aproveitam para dar um empurrãozinho, para impulsionar a pessoa ao tal suicídio. O que acontece nesse momento? É necessário entendermos um pouco sobre
Fluido vital, para entender o que acontece. A pessoa que se suicida, ela desencarna antes da hora. Então acontece o seguinte: cada um de vocês, tem dentro do corpo de vocês o chamado fluido vital. Esse fluido vital tem um tempo determinado até acabar, como se fosse uma pilha. Cada um de nós é como se fosse uma pilha no sentido do fluido vital. Então vamos dizer que naturalmente, que está lá projetado para você, que você tenha que desencarnar com 60 anos. Só que você, por algum motivo, se suicida aos 30. Esse fluido vital, ele fica no chamado duplo etérico. Esse duplo etérico se desfaz após o desencarne. Só que no caso do suicídio, esse duplo etérico, que é carregado de fluido vital, continua até o término do próprio fluido vital. Ou seja, a pessoa que se suicidou aos 30 anos, tendo que naturalmente desencarnar aos 60, ela ainda tem mais 30 anos de fluido vital. Esse fluido vital é carregado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, né? E é muito importante para desencarnados do astral inferior esse fluido vital. Esses desencarnados, chamados de vampirizadores, vão escravizar essa pessoa que se suicidou, para que possam sugar o fluido vital. Não estou determinando uma regra geral. Estou dizendo que isso acontece. Acontece também de pessoas se sentirem presas no próprio corpo, vendo o próprio corpo entrar em estado de deterioração, sentindo as dores do corpo, porque esse fluido ainda não se desligou dela e ela desencarnou antes do momento. Outras pessoas, por decorrência do trauma mental em relação ao suicídio, vamos dizer, uma pessoa que se jogou de um penhasco, isso cria um trauma na mente da pessoa. E do lado de lá, no plano espiritual, essa pessoa continua se vendo cair e sentindo todas as sensações, o medo, o impacto no chão, o que aconteceu com o impacto das carnes se desfazendo. É como se a pessoa tivesse vários flashes de memória, onde trouxesse à tona de novo todos esses sentimentos. Vocês podem ler vários casos de suicídio num livro que se chama O Perispírito e Suas Modelações. Temos também a história de Marilyn Monroe, né, conta-se que ela se suicidou de overdose e que ela ficou presa ao corpo, vendo e sentindo a autópsia. Ela mesma conta. É só buscarmos. Então o suicídio é muito prejudicial para esse espírito, que não só destrói o corpo físico, como também o corpo espiritual. O tratamento do lado de lá para a alma que se suicidou é muito difícil,
pois espíritos técnicos, enfermeiros, psicólogos têm que convencer aquele espírito de que nada mais daquilo vai acontecer, tirar aquele trauma do coração do espírito, trabalhar o corpo espiritual para desfazer as feridas, e isso é muito complicado do lado de lá. A questão dos espíritos vampirizadores, esses muitas vezes, e a maioria das vezes, escravizam os suicidas para poder ir sugando o seu fluido vital. Existem livros que relatam espíritos das trevas altamente inteligentes carregando espíritos suicidas como se fossem cachorros na coleira. Hipnotizaram esses espíritos e transformaram, entre aspas, o corpo espiritual deles em cachorros. E vira e mexe sugam o fluido vital para fazerem várias coisas. O suicídio é muito prejudicial. Na continuação, vamos falar das causas do suicídio em outras vidas, na reencarnação. Esses suicidas, no ato do suicídio, muitas vezes danificaram seus corpos físicos e, consequentemente, danificaram seus corpos astrais. Alguns se suicidam tomando veneno, outros se jogam de lugares altos, outros dão tiro na cabeça, outros se jogam na linha de um trem. Tudo isso danifica o corpo físico, mas muito mais o corpo astral, que é molde do próximo corpo físico no momento da reencarnação. Esses corpos astrais danificados vão fazer com que nasçam crianças ou pessoas com vários problemas genéticos. Pessoas que se enforcam, geralmente, quando nascem ou reencarnam, elas demonstram uma doença que eu esqueci o nome, mas que deixa os olhos esbugalados, quase para fora. Mas a espiritualidade é tão boa, Deus é tão bom, que muitas vezes não permite que nós soframos as consequências desse suicídio de uma vez só. Então, ele deixa que nós resgatemos, soframos as consequências, mas ele divide, vamos dizer, em parcelas. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que bebeu ácido, ela danificou o seu corpo espiritual e físico de uma forma que derreteu a garganta, vamos dizer, 100%. Diante da lei kármica, na reencarnação, ela deveria nascer com a garganta praticamente 100% também derretida e viver com aquele sofrimento. Mas Deus é tão bom que muitas vezes essas pessoas não nascem com esse problema 100%, ou seja, nascem só com partes da garganta prejudicada.
fica só uma parte prejudicada, porque a espiritualidade, vamos dizer que colocou ali uma prótese, para dar um exemplo, para que essa pessoa não sinta 100% aquela dor. E muitas vezes esse resgate dessa garganta não vai ser em uma vida só, vai ser em várias vidas, até que ela resgate o 100% daquilo que ela fez. Entendem? Um outro exemplo. Uma pessoa que se jogou embaixo da linha do trem. Danificou seu corpo espiritual. Cortou ao meio. Então, em outra vida, ela vai nascer com problema naquela área. Ela deveria nascer com 100% de problema. Mas a espiritualidade, Deus, é tão bom que ela nasce, por exemplo, com 10% nessa vida. Em outra vida, ela continua com mais 10%, mais 10%, e assim vai até que ela resgate e remodele o seu próprio corpo espiritual. A depender, vamos lá, que não vamos criar uma regra generalizada. É muito difícil falar sobre espiritualidade porque não existe uma regra geral. Tudo vai depender do que a pessoa é em essência e do que ela faz. Então esse resgate de 10 em 10%, se for uma pessoa muito boa, que se modificou totalmente a nível de aprender a amar, ela pode em uma vida resgatar os 100%. A espiritualidade vai deixar com que ela sinta essa dor 100% porque sabe que ela se transformou. Deus não quer o sofrimento de cada um de nós. Deus quer a nossa transformação moral, nosso crescimento em amor, né? Então uma pessoa que morreu queimada, ela nasce com problema na pele. E esse problema vai sendo eliminado de acordo com a transformação moral, a transformação de coração da pessoa. Se essa pessoa conseguir, o que se usa muito hoje, dar um salto quântico e despertar um amor, ou despertar o nirvana, como diz lá no budismo, né? Se ela conseguir despertar, ela resgatou 100%. Por quê? Porque houve a transformação moral. Então, se houve a transformação moral, não precisa-se do sofrimento. Entende, gente? Então, meus irmãos, para podermos auxiliar as pessoas que estão na condição de suicidas, primeiramente, ao conhecermos pessoas ainda encarnadas com algum estágio de depressão, pessoas muito frágeis, pessoas que têm muitos melindres, são geralmente pessoas que se sentem muito ofendidas com pequenas coisas. Então, quando conhecemos pessoas assim, devemos ao máximo, sem forçar, claro, tentar ensiná-las a ser forte psicologicamente, a aguentar, às vezes, uma palavra mais grossa de uma pessoa ou de outra, a entender os porquês da vida, a aceitar os desígnios de Deus, porque tudo que acontece passa,
por Deus. E se acontece, é por permissão do Pai para o nosso crescimento. Jesus diz que o Pai só nos dá coisas boas. Essas coisas boas não são necessariamente no sentido material, são no sentido de crescimento espiritual, pois o Pai pensa muito além do material. O Pai pensa no nosso futuro espiritual, na nossa perfeição. Então ele coloca ferramentas para que nós desenvolvamos as nossas virtudes. Por exemplo, como eu vou desenvolver a paciência se não existe alguém que possa fazer de trabalhar essa paciência, fazer eu exercitar? Como eu vou desenvolver a paz se não existe situação que me tire um pouco do meu eixo? Como eu vou desenvolver o amor se não existe alguém ou alguma situação que me deixe irado? Devemos ter muita sensibilidade e muita sabedoria nas horas dos problemas. E ao conhecer essas pessoas mais frágeis, se assim podemos dizer, temos que ensiná-las a encarar a vida. Porque a evolução, meus amigos, meus irmãos, a evolução, ela é sozinha. Nós evoluiremos sozinhos. Eu não posso fazer por você aquilo que você mesmo tem que fazer por você mesmo. Mas ao mesmo tempo que a evolução é sozinha, ela é de mãos dadas. Mesmo não podendo fazer por você aquilo que cabe somente a você, eu posso te dar a mão para te auxiliar a se levantar. Então a evolução ela é sozinha, mas de mãos dadas. Entendem? Então, quando conhecermos essas pessoas, tentemos ensiná-las a encarar a vida. Não passemos a mão na cabeça no sentido de livrá-las de certos problemas. Ensinemos, se possível, formas dela mesma resolver os seus problemas. Porque para evoluirmos, precisamos fazer igual a lagarta que entra no casulo e depois sai como uma borboleta. Linda e bela. Para nós, seres humanos, o casulo são os sentimentos negativos, são as coisas que nos pressionam. Mas, sabendo aceitar e encarar, essas coisas fazem com que nós criemos asas para voar e sermos livres. Também oremos por essas pessoas, porque a oração, ela é, vamos dizer, uma usina de energias positivas em que doamos para essas pessoas quando elas estão receptivas. Mas mesmo que elas não estejam receptivas, ao orarmos, os espíritos superiores vão utilizar dessa energia que nós criamos para poder tratar várias outras pessoas em sofrimento. Então é isso, meu irmão, meus irmãos. Essa é a mensagem que segue para todos nós, que possamos aceitar o que Deus nos dá, mesmo que seja no momento e para a nossa visão limitada, mesmo que seja pouco, que possamos aceitar e administrar. Nunca
brigando contra a vida. Que possamos agradecer também, porque tudo que é nos dado é no sentido de aprendizado e crescimento. Que possamos agradecer o momento de hoje, o momento em que estamos hoje, a família que temos, o corpo que temos, o alimento que temos, a casa, que possamos agradecer tudo, porque tudo isso é com o sentido do seu crescimento. E fazendo isso, seremos luz, meus irmãos. Que essa mensagem possa seguir para os ouvidos de todos aqueles que se acham em necessidade. Não só nós aqui do grupo, mas que possamos estender essa mensagem aos vários corações. Para que todos tenhamos mais fé em Deus e confiança de que fazendo e praticando os ensinamentos de Jesus, chegaremos à luz. Muita paz. Comentem que depois eu voltarei com a oração.